Maravilha, minha gente, que maravilha poder falar com vocês, que bênção poder falar com vocês. E é maravilhoso a gente poder caminhar no estudo, né, na leitura e no estudo das Escrituras, né? Não sei quanto a você, mas eu estou sendo muito enriquecido e muito abençoado no estudo do Conhecendo a Minha Bíblia. E hoje nós estamos aí, fecharemos a unidade 11, o dia 5, e nós iremos entrar numa questão que é muito interessante, que é a questão do deserto. Durante 40 anos, uma geração inteira de israelitas perambulou sem rumo e sem sentido pelo deserto. Alguns estudiosos dizem que desde a saída de Israel do Egito, né, até a sua chegada em Canaã, eles poderiam ter feito esse percurso, a nação toda, em apenas 40 dias. No entanto, eles fizeram isso em 40 anos. Né? Ou seja, o Senhor ele acrescentou, né, um ano a cada dia de reclamação, de rebeldia, de murmuração do povo de Israel. Foi acrescido a eles um ano, né, de perambulação no deserto. Né? E será que isso não é fruto, né, do resultado de uma vida afastada de Deus? Ou seja, quando eu me afasto do Senhor, né, não é assim que acontece conosco. A gente começa a rodar em círculos, sem objetivo, sem um alvo. Pense em algum momento o que esse povo está passando, né? Um deserto seco e árido, sem moradia permanente, impossibilitados de viverem uma vida normal. Eles não podiam plantar, não podiam colher, né? Suas existências não tinham destino além de túmulos empoeirados. O lugar deles na história foi apenas servir de ilustração aos outros, de quão fútil é viver em incredulidade. Veja bem, meus irmãos, toda essa geração morre no deserto por causa da sua incredulidade, só porque não creram, porque resistiram ao Senhor, porque resistiram à instrução de Deus, porque não creram nos milagres, muito embora eles estivessem vivenciando um milagre após o outro. Eles vivenciaram os milagres, né, da saída do Egito, eles vivenciaram, né, os milagres da travessia do Mar Vermelho, vivenciaram os milagres do maná caindo do céu dia após dia, vivenciaram os milagres da água fluindo da rocha e tantas outras coisas que Deus fez. No entanto, eles resistiram ao Deus que estava fazendo milagres. Eles viram o Senhor com seus próprios olhos, basicamente, porque todos os dias eles tinham ali a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Eles tinham essa presença viva de Deus. No entanto, eles resistiram isso, e isso lhes serviu de laço. A única coisa mais trágica, meus irmãos, é que, apesar de eles terem o amor e o cuidado de Jeová, eles resistiram a esse amor e esse cuidado. E é esse aspecto da trajetória do povo de Israel no deserto que torna essa coisa tão terrível. Por que o deserto árido ficava entre o Egito e Canaã para esse povo? Você precisa considerar algumas respostas para essa questão, né? A terra do Egito, minha gente, ela representa, né, o tipo de terra que lembra o estilo de vida carnal e lascivo, né? Ou seja, uma vida baseada no pecado, uma vida baseada na carne, uma vida baseada em um comportamento distante de Deus. Eles precisavam deixar para trás os hábitos e as comidas daquela terra. E sabe o que essa coisa significa? Que isso leva tempo. Um processo de transformação na nossa vida leva tempo. A gente pode explicar isso de duas formas. No momento que você recebe a Cristo, você é justificado. Mas o processo de santificação leva tempo. Se esse povo tivesse sido transportado ou transplantado, né, do Egito diretamente para a terra prometida, o seu amor pelo alho e pelas cebolas e pela idolatria do Egito
teria se mantido intacto, ou seja, eles apenas teriam transferido toda a vida deles do Egito para a terra prometida. Eles precisavam aprender que toda a sua suficiência deveria vir do suprimento divino, da provisão de Deus e somente de Deus. Esse povo, ele precisava aprender, né, a respirar fora do Egito. Eles precisavam aprender, né, a andar fora do Egito. Eles precisavam remover daquele ambiente, né, totalmente esquisito que era o Egito, né, para que eles pudessem ver o Senhor, né? Eles jamais conseguiriam ver o Senhor se eles não tivessem passado por aquela situação. Em alguns momentos Deus fará isso conosco, Ele vai nos mover do nosso conforto, da nossa riqueza, da nossa segurança, das nossas posses, para nos ajudar a conhecê-lo. No deserto, muitas coisas se tornam claras para nós, mais do que se nós estivéssemos num lugar confortável. Na hora da dor e do sofrimento, normalmente a gente tem, né, um entendimento melhor do que Deus está fazendo nas nossas vidas. O sofrimento é a escola de Deus em nossas vidas. Imagine se esse povo tivesse sido transportado do Egito para a terra que mana leite e mel. Suas atitudes egoístas não teriam sido quebradas. É no deserto que os nossos sistema de valores ele vai ser amplamente exposto. Tudo que está lá dentro, né, vai ser revelado. Quando você esmaga uma uva, você descobre o que está dentro dela, né? No deserto, o nosso pecado é revelado. É lá que o nosso caráter pode ser moldado por Deus. Quando você está vivendo no deserto, existe apenas uma fonte verdadeira de suprimento para você, que é Deus. Ou seja, Deus foi a única fonte para o povo de Israel no deserto. Se eles precisavam de comida, tinha que vir de Deus. Se eles precisavam de água, tinha que vir de Deus. Se eles precisavam de sombra, tinha que vir de Deus. Se eles precisavam de calor, tinha que vir de Deus. Em outras palavras, o deserto é um lugar que te faz depender completamente do Senhor. E no deserto é um ambiente que nós aprendemos a depender e a confiar em Deus. Portanto, se você está passando por uma situação que você considera um deserto, entenda que Deus está trabalhando na sua vida para trabalhar a sua dependência, para trabalhar a sua fé, para trabalhar a sua confiança nele. Então, quanto mais rápido você aprender essas lições, mais rápido você sairá do seu deserto. Então, hoje é um bom dia para você fazer essa reflexão. Será que eu estou vivendo em algum deserto, estou perambulando em alguma área da minha vida? Talvez existam grandes preocupações no seu coração. Saiba que Deus é o seu único recurso nessas horas. Ele é o grande provedor no deserto da vida. É lá no deserto que Ele vai revelar a sua ternura e o seu amor de uma forma muito especial, que você jamais teria percebido se tudo estivesse indo às mil maravilhas. Deus nunca erra. Cada deserto é uma experiência em que você aprende algo. Entenda isso de uma forma muito rápida e muito intensa, porque isso te fará muito bem. Vamos terminar essa unidade 11 lendo o Salmo 106, alguns versículos do Salmo 106, que diz assim: Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam, Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os seus inimigos, não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então Ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas, porém Moisés, seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira
os destruísse. Mais tarde, porque não acreditavam na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Meus irmãos, o deserto é um lugar que Deus quer se revelar a você. O deserto não é um lugar para se ficar. Infelizmente, muitos da nação de Israel ficaram no deserto, mas o deserto não é um lugar para se ficar. O deserto é um lugar de passagem, é um lugar que aponta para um lugar melhor, para Canaã, para a terra prometida, aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, continue caminhando no deserto em direção ao alvo que Deus estabeleceu para você, não rodando em círculos. Pare de rodar em círculos e corra para a terra prometida, porque é esse o lugar de descanso que Deus já preparou para você. Quero orar por você. Senhor, estamos aqui encerrando essa unidade com uma mensagem tão profunda e tão, ó Deus, sensível à vida humana, que é a mensagem do sofrimento. E, ó Deus, eu quero pedir que aqueles meus irmãos que porventura estejam passando por qualquer situação de dor e sofrimento, possam nesse dia receber um alento do Senhor, assim como o maná no deserto, assim como a água da rocha, assim como a nuvem para encobrir o calor do sol, e assim como a nuvem de fogo ou a coluna de fogo para aquecer o frio da noite. Que eles possam, ó Deus, ter essa visível presença, manifestação da glória e da graça do Senhor, do amor do Senhor sobre suas vidas, e que eles cresçam nesse relacionamento contigo, para que eles possam, ó Deus, experimentar de forma muito rápida a vida abundante que o Senhor tem para todos nós na terra prometida. Pai, eu oro e peço que nenhum dos meus irmãos morram no deserto, ó Deus, sucumbem às agruras do deserto por causa da sua incredulidade, mas que em seus corações se desperte a fé, a confiança, e que eles aprendam rapidamente cada lição que o Senhor quer lhes ensinar, a fim de que eles experimentem a abundância da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Pai, é essa a oração que eu faço neste dia, no precioso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.